Fala pessoal do outro lado, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e eu estou fazendo um teste de smartphones de preço diferente, mas em desempenho que não fica muito longe um do outro. Óbvio que o G4 é um pouco mais poderoso em desempenho no dia a dia do que o Moto X, mas a ideia aqui é mostrar se vale a pena você economizar dinheiro, levar um Moto X para casa, ou se o upgrade de mundo vale o custo extra que o G4 tem no Brasil. Bora lá? A primeira diferença que você tem aqui é na construção. O G4 é mais quadradão, com linhas pontiagudas, com cantos pontiagudos na verdade, enquanto o Moto X vai de cantos mais arredondados. Você tem os alto-falantes aqui no lado da frente, no G4 ele é um só e está aqui no lado de trás. Você tem aqui dois alto-falantes, claro que não funcionam em estéreo. Esse aqui é para áudio tipo música, esse aqui é para áudio de chamada de telefone, WhatsApp, enfim, áudio do WhatsApp, qualquer coisa que você quiser com chamadas, não com música, vídeo ou qualquer outro tipo de música, jogos, por exemplo. Na construção, ambos aparelhos têm a traseira em plástico. A diferença é que esse modelo aqui específico, ele vem em couro. Na verdade, existe um modelo de plástico, se assim você achar que é melhor ter um modelo que não tem nada de animal no meio. Existe um modelo de plástico, ou seja, ambos são de plástico, esse modelo também aqui é de plástico. Existe o Moto X de couro, que não é tão bonito quanto o G4, mas enfim existe, e também tem o de bambu. A lateral do Moto X, como você pode ver, é toda feita em alumínio, o que não acontece no smartphone da LG. A LG é todo em plástico, todo em plástico. E você tem aqui a tela, que também é diferente, tem uma tela de 5.5 polegadas no G4 e uma tela de 5.2 polegadas no Moto X. A tela do Moto X é Full HD 1920 x 1080 pixels contra uma tela de 2560 por 1440 pixels. A pegada do Moto X é um pouco mais confortável porque o aparelho é menor. Ele também é mais leve, são 144 gramas contra 155 do G4. Só que o G4 tem uma curvatura um pouco mais confortável por aqui. E esse modelo de couro ele agarra melhor na mão. Mas por ser maior, você pode ver que ele é um aparelho maior, você tem uma pegada que não é tão confortável quanto no Moto X. O Moto X tem as bordas finas, isso não é tão bom, mas ele é um pouquinho menor e aí a pegada fica mais confortável. Olhando para o lado de dentro, o Moto X traz um processador Snapdragon 801 com 4 núcleos rodando 2.5 GHz. em arquitetura Crytek 400. Já o G4 entrega um processador Snapdragon 808, rodando 4 núcleos a 1.44 GHz, outros 4 núcleos a 1.32 GHz. A diferença é que os núcleos do Snapdragon 808 são núcleos com instruções para 64 bits, ou seja, quando o Android suportar nativamente e oferecer melhoria de desempenho por conta disso, você tem um processador mais inteligente do lado do G4. Além disso, tem 3 GB de memória RAM do lado do G4 e 2 GB de memória RAM do lado do Moto X. A GPU é uma Adreno 330 no Moto X contra uma Adreno 418 do lado do LG G4. O LG G4 tem a possibilidade de expandir a memória até 128 GB, sendo que ambos os modelos contam com 32 de fábrica. O Android que está rodando nos dois aparelhos é um Android bastante atual. Você tem aqui a versão 5.1 nos dois aparelhos. Que 4, André? Não tem nada a ver com 4. Enfim, versão 5.1 nos dois aparelhos, exatamente a mesma versão. O que muda é a interface. A interface da LG é alterada no LG UX 4.0, enquanto a Motorola vai para uma interface do Google Now Launcher, que é uma interface praticamente limpa, sem nenhuma alteração do fabricante. Para mostrar a diferença de desempenho dos dois aparelhos e ver se realmente o Snapdragon 808 é tão mais poderoso do que o Snapdragon 801, eu vou abrir exatamente os mesmos aplicativos ao mesmo tempo, garantindo que não tem nenhum aplicativo aberto no fundo. O único que tinha é o de configurações para mostrar a versão do Android, e agora não tem mais nada. Começando pelo Facebook, em 3, 2, 1. Moto X ficou para trás e abriu depois. Twitter em 3, 2, 1. Novamente, Moto X ficou para trás. Instagram em 3, 2, 1. Novamente, Moto X ficou para trás, além de ter carregado de uma forma mais devagar uma forma mais devagar o
Instagram. Fechando novamente todos os aplicativos, tem um botão aqui para fechar tudo ao mesmo tempo, fechando tudo do lado de cá, nenhum aplicativo aberto. Vou mostrar em números a diferença entre os dois aparelhos, abrindo o AnTuTu, que é um aplicativo para medir em números qual que é a vantagem de um em cima de outro, enfim, tocar os dois ao mesmo tempo ou mais próximo disso. No lado de comunicações você encontra o Wi-Fi 802.11 em todos os padrões utilizados pelo mercado hoje em dia, que é o A, B, G, N e também o AC. Existe também Dual Band, o Wi-Fi Hotspot e DLNA nos dois dispositivos, mas apenas o G4 tem Wi-Fi Direct, que é para mandar arquivos, transmitir uma foto, um vídeo para uma TV, claro que se tivesse essa função na TV também. Você tem Bluetooth 4.0 no Moto X e 4.1 no G4. Os dois com ADSP, com LE, só que apenas o G4 tem a tecnologia aptX, que é um protocolo para melhor qualidade na transmissão de áudio. O ADSP faz isso, só que o aptX é melhor. E apenas o Moto X tem o EDR. Você tem também o GPS com a GPS GLONASS nos dois dispositivos, ambos trabalham com NFC, só que apenas o LG G4 tem o infravermelho aqui em cima que faz ele virar um controle remoto universal se você perder o controle remoto da sua TV, enfim. E apenas ele conta com rádio FM com suporte RDS. Os dois aparelhos contam com micro USB 2.0 e também com suporte USB host, ou seja, se você plugar um pendrive com ponta micro USB em qualquer um dos dois, você vai poder ler os arquivos que estão dentro do aparelho. Por fim, ambos contam com acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital, barômetro, só que apenas o aparelho da LG tem o leitor de espectro de cor, que ajuda na hora de focar em fotos. Ambos trabalham com 3G Quadriband, que funciona em qualquer operadora do Brasil, e o 4G funciona em também qualquer operadora do Brasil sem nenhum problema, tudo funciona muito bem. Pronto, os dois aparelhos acabaram e aqui você tem uma diferença que não é muito grande. Na verdade, o Moto X conseguiu uma pontuação melhor, de 46 mil pontos contra 45 mil pontos no G4. Só que você viu que os aplicativos abriram primeiro no G4 do que no Moto X. Fechando novamente todos os aplicativos e testar o desempenho gráfico do dispositivo, vou abrir o Asphalt 8, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje para o Android, também para o iOS e também até para o Windows Phone. Você tem aqui uma GPU, enfim, né, o G4 abriu um pouco na frente, muito na frente, mas enfim, tem propaganda. Mas enfim, você tem uma GPU Adreno 418 rodando no G4, quanto uma 330 no Moto X. Então fechar aqui e impedir que propaganda apareça. Os dois aparelhos com qualidade no máximo, ou seja, com o mesmo consumo de hardware para rodar o mapa. Então tocar para essa corrida ao mesmo tempo. Lembrando que G4 tem uma tela com 2 vezes mais resolução do que o Moto X. O Moto X tem uma tela Full HD que consome menos energia, menos do hardware, e também menos energia. Abriu um pouquinho mais rápido a pista, mas abriu depois o aplicativo, o que acabou compensando os 2 pontos. Ambos com basicamente o mesmo desempenho. Então ambos com uma taxa de quadros por segundo muito boa, sem engasgos e com todos os efeitos que você espera do jogo. Agora, para testar o trabalho da memória RAM, então eu tenho aqui o jogo pausado. Se eu voltar aqui, ele volta para o pause, ou seja, eu posso continuar jogando. Para testar o que a memória RAM consegue fazer, vou abrir novamente alguns aplicativos. Então, começando pelo Facebook, Twitter, Instagram, ok, tá, ignora a velocidade do Instagram. Galeria, claro, cada uma tem sua própria galeria. AnTuTu, Moto X já tá mostrando algum sinal de lentidão. Telefone abriu ao mesmo tempo nos dois aparelhos. Google Chrome,
Então o Moto X levou mais tempo. E aplicativo de mensagens nos dois aparelhos. Ok? Todos os aparelhos com muitos aplicativos abertos. Eu vou voltar agora em alguns. Então você vê que o Moto X foi mais rápido na hora de voltar pro Facebook. O mesmo pro Chrome, ou seja, ele tá mais ágil aqui. Na mensagem não mudou nada. Em telefones ou contatos, como já está aqui direto para contatos, também diferença pequena. Agora voltando para o Asphalt 8, ambos voltaram para continuar jogando e com uma taxa de quadros por segundo bastante bacana. Voltando aqui, ambos voltaram, só que a animação do G4 acabou dando uma engasgada um pouco, tanto que demorou para voltar para a tela inicial. Aparentemente a interface mais limpa do Moto X faz diferença aqui e acabou entregando um desempenho um pouco melhor. Para falar da tela, ambos os aparelhos têm uma tela muito boa. O IPS Quantum Display da LG tem um contraste maior do que um IPS tradicional, só que o AMOLED tem um contraste ainda maior e o preto do AMOLED é realmente de LED desligado e não o cinza mais escuro possível. Para mostrar a diferença dos dois aparelhos, eu vou abrir a mesma imagem. Praia. Veja aqui algumas imagens. Então tem aqui exatamente a mesma imagem exibida nos dois dispositivos e virar aqui para que ocupe a tela inteira. Então você vê que tem uma diferença em contraste. O azul está mais vivo no G4 do que no Moto X. E em ângulo de visão... Opa, abre de novo imagens. Cadeira, ok. Sem apertar no botão voltar. Em ângulo de visão, ambos têm um ângulo muito grande, só que aparentemente a AMOLED continua com um ângulo de visão um pouco maior do que o que você encontra no G4. Na parte da câmera, como você está vendo agora, as fotos do G4 são muito boas. Você tem 16 megapixels contra 13 no Moto X e a qualidade é excepcional. Mas o Moto X não faz muito feio e até mostrou mais detalhes na sombra por conta do HDR. O G4, por sua vez, tirou foto mais rápido do que o Moto X, que levou um tempinho para mostrar e registrar o HDR. Já em fotos noturnas, a qualidade inverte e o Moto X apanha feio do G4. O G4 entra muito mais brilho, muito mais informação e você consegue enxergar muito mais coisa do que no Moto X e, novamente, com uma velocidade de tirar foto muito superior do que o Moto X. A bateria dos dois aparelhos é uma bateria de 3.000 mAh do lado do G4 e 2.300 mAh do lado do Moto X. O Moto X tem uma tela que consome menos energia e o processador consome menos energia do que o 808. Só que ele tem uma tela de menor resolução e isso acaba fazendo com que o desempenho dele fique semelhante ao de 3.000 mAh. Só que 3.000 mAh acaba entregando um tempo a mais, fecha o dia de uso moderado e o Moto X vai acabar ficando um pouco para trás e vai reclamar de bateria logo mais. Em extras, o Moto X ataca com uma interface muito limpa e atualizações muito mais velozes do que qualquer outro fabricante, incluindo LG, principalmente LG. A LG vai demorar um pouco mais para atualizar os seus aparelhos, mas se você comprar agora, você já leva os dois exatamente na mesma versão. A LG tem, por sua vez, alguns recursos, como atalhos aqui na parte de cima. Isso não existe no Moto X, tem que puxar duas vezes. Aqui é uma vez só, dá para você editar, colocar alguns sliders. Tem a opção de abrir dois aplicativos na mesma tela, dividindo espaço da tela, tirar a foto e selecionar, enfim. Rádio FM, uma câmera melhor e aplicativo de câmera do Android que vem dentro do Moto X. É um aplicativo de câmera muito mais simples do que você encontra no aparelho da LG. Então, virando aqui para mostrar, no aparelho da LG você tem todos os controles manuais, se você quiser, tempo de abertura do obturador, o ISO, foco manual, balanço de branco. Isso não existe no Moto X, a não ser que você baixe um aplicativo, o que não é de fábrica. Eu estou comparando aqui com o aplicativo que vem de fábrica do
G4 é muito superior. E além da velocidade, o G4 tira fotos com velocidade muito maior do que o Moto X. Nosso vencedor aqui fica difícil de falar porque o Moto X é bem mais barato do que o G4, só que tem recursos menores em quantidade menor e só ganha na hora de atualizar o Android com mais velocidade. Se a grana não tá tão boa para levar um G4, o Moto X é de longe um ótimo negócio, mas se você tem um pouquinho mais de G4 vale a pena, principalmente por conta de recursos mais recentes e uma câmera com qualidade muito superior. Para mais informações em texto e fotos é só clicar no link da descrição desse vídeo ou procurar um dos dois aparelhos no tudocelular.com. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.